Olá, boa tarde. Começamos mais um programa Palavra Viva, nesta quinta-feira, 18 de outubro. Hoje nós celebramos dois santos muito importantes. Primeiro, São Lucas, evangelista, né? Vou falar um pouquinho mais dele daqui a pouco. Mas queria falar de um outro santo não tão conhecido, mas muito importante para a história do Brasil. 18 de outubro também é dia de São Pedro Alcântara. São Pedro Alcântara foi o primeiro padroeiro do Brasil. Não sei se você sabe disso. Antes mesmo de Nossa Senhora Aparecida, que hoje, né, é a padroeira, né, a nossa mãe que celebramos semana passada, Nossa Senhora Aparecida, que protege o nosso país, que cuida de nós. Mas antes dela, ainda quando éramos colônia de Portugal, ainda quando tinha o imperador aqui, né, o rei de Portugal, que era o nosso rei, ele consagrou esse país a São Pedro Alcântara. São Pedro Alcântara, que é um santo português e que foi o primeiro padroeiro do Brasil. Então nós temos um padroeiro e uma padroeira, porque o Papa Leão XII também assinou uma carta decretando São Pedro Alcântara padroeiro do Brasil. Depois Pio XI fez Nossa Senhora Aparecida padroeira, mas não anulou São Pedro Alcântara. Então são dois santos, né? Então que hoje também São Pedro Alcântara possa proteger o nosso país. Então, dia de São Lucas, vamos ler o Evangelho de São Lucas. Mas antes vamos rezar. Eu queria convidar você a rezar uma Ave Maria hoje. Começamos o programa com uma Ave Maria. Porque Lucas foi o evangelista que narrou acontecimentos muito importantes sobre a Virgem Maria, né? Narrou situações e momentos da vida de Nossa Senhora que marcaram a palavra de Deus, né? A anunciação, a visita de Maria a Isabel. Então tudo foi São Lucas que narrou isso para nós, e que São Lucas hoje possa nos fazer também mais marianos, também possa nos remeter à Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, também nessa intercessão pelo nosso país. Então reze comigo uma Ave Maria, por favor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. São Pedro Alcântara, rogai por nós. São Lucas, rogai por nós. Benção. Que maravilha ter os santos, né? Que maravilha temos os santos, que pelos seus méritos nos dão graças, derramam graças sobre a terra. Mas hoje nós vamos ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do versículo 1 até o 9. Lucas 10, de 1 a 9. Diz assim: O Senhor escolheu outros 72 e enviou-os 2 a 2 à sua frente, a toda cidade e lugar, para onde ele mesmo devia ir. E dizia-lhes: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não vos demoreis para saudar ninguém pelo caminho. Em qualquer lugar em que entrardes, qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela retornará a vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador tem o direito a seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrares numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse trecho muito conhecido, principalmente esse pedacinho, né? A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedir, pois, ao Senhor da messe que mandei trabalhadores para a colheita. Esse trecho muito conhecido. E aqui fala da missão do apóstolo, da missão do discípulo, da missão daquele que quer anunciar a pessoa de Jesus Cristo. Jesus dá meio que
uma regra de vida, né? Uma forma de se viver para ser missionário. Nesse dia que celebramos São Lucas, eu quero falar um pouquinho desse santo. É muito bom a gente conhecer a história dos santos da nossa igreja, porque aí a gente entende o caminho pelo qual devemos trilhar. A vida dos santos são um mapa pelo qual a gente deve seguir. É isso. Para que serve um santo? O principal testemunho de um santo. A vida de um homem santo, de uma mulher santa. O principal objetivo dela. E é por isso que a igreja os reconhece. Não é a intercessão. Esse seria o segundo. O principal é que a vida de um santo se torna um mapa pelo qual a gente deve andar para chegar até a vida eterna. Isso se a gente olhar para a vida de qualquer santo da igreja, é uma vida que tem que ser imitada, que tem que ser copiada, que tem que ser vivida de novo. Eu olhar para a vida, por exemplo, de São Lucas, que nós vamos falar dele hoje, e ver, eu preciso ser como esse homem. Eu preciso deixar Deus me inflamar, eu preciso deixar Deus me encher como encheu a vida dele. E assim a gente poder caminhar no caminho de Deus. Claro, o segundo objetivo, ou o segundo mérito, ou a segunda ação do santo na nossa vida é a intercessão, que vem pelos méritos do santo. Os méritos do santo fazem com que a gente alcance de Deus graças. O santo não faz milagre, mas tem mérito para os milagres acontecerem. E o mérito dele serve para mim e para você, para que alcancemos os milagres. Mas vamos lá. São Lucas, um homem muito estudado, muito inteligente, no entanto era médico, e é o padroeiro dos médicos. Hoje, inclusive, é dia do médico. Parabéns a todos os médicos, meus amigos, os que eu conheço, os que eu não conheço, aqueles que já cuidaram de mim, da minha família e todos os outros médicos. Uma profissão tão linda, tão de Deus, uma ação de Deus mesmo, os médicos dos homens, os médicos do corpo. Mas São Lucas era médico, muito estudado. E um detalhe interessante da vida de São Lucas, ele não conheceu Jesus pessoalmente. São Lucas não encontrou com Jesus. Eles não se encontraram. São Lucas, ele se converteu pelo testemunho dos apóstolos. No entanto, no início do Evangelho ele diz isso. Escrevo aqui aquilo que testemunhei, que aprendi, Nos primeiros versículos ele diz isso. Aquilo que aprendi dos apóstolos. Então, ele não encontrou pessoalmente com Jesus. Quando ele chegou lá onde Jesus viveu, quando ele chegou na Terra Santa, naquele ambiente todo, e depois em Roma também, que ele foi para Roma, Jesus já tinha ressuscitado. Mas ele caminhou junto dele. Primeiro, ele não era de Roma, ele era do Oriente Médio, ali da parte do Egito, daquela outra região, E lá ele se converteu, no testemunho dos apóstolos que foram para lá. Mas depois ele vai para Roma e conhece Paulo. E aí a vida de São Lucas muda por completo. Já acreditava em Cristo, já queria seguir Cristo, mas quando encontra-se com o apóstolo Paulo, a vida dele muda. Olha que interessante isso. O encontro de dois apóstolos, ou de dois santos, fazem a vida de um homem mudar. Então o encontro dele com Paulo fez com que a vida dele se transformasse. E aí São Lucas começa a caminhar junto com a primeira comunidade. Ele escreve o Evangelho de Lucas, que é o terceiro evangelho da Bíblia. Escreve também, muitos não sabem, mas os Atos dos Apóstolos, porque como ele começou a caminhar com os apóstolos, ele vai retratando tudo aquilo que os apóstolos viveram e contaram para ele. Inclusive, quando Paulo estava preso, São Lucas o visita periodicamente na prisão e vai documentando, escrevendo, porque ele tinha muito estudo, todo o Atos dos Apóstolos, tudo que Paulo dizia para ele. Então, esse foi São Lucas, um santo, o qual celebramos hoje, o qual hoje nós precisamos olhar para ele e perceber, um homem que amou Jesus. Interessante da vida de São Lucas, que me chamou a atenção quando eu conheci, é porque nesse tempo da igreja, nos primeiros séculos, no primeiro século, na verdade, ainda não tinha celibato. O que é celibato? É a pessoa não se casar para viver inteiramente para Jesus. Pedro foi casado, os primeiros apóstolos foram casados, mas São Lucas não foi casado, ele foi celibatário. Ele faleceu com 84 anos, não foi mártir também, ele faleceu com 84 anos, a partir de uma vida inteira dedicada somente a Jesus.
dedicou a vida toda só para Jesus. Então, também deixa esse testemunho para nós, né? De ter um amor, um anúncio tão forte, tão grande, e daí a sua vida toda, abrir mão de tudo, dos sonhos, da profissão. Era médico, deixou de ser médico, melhor, continuou sendo médico, mas como um apóstolo, né? Exercendo a medicina para os pobres. Deixou de se casar para dedicar integralmente a sua vida para poder escrever, para poder anunciar Jesus Cristo. Esse foi São Lucas. Mas quero encerrar esse primeiro bloco. Uma coisa que também é interessante e que talvez seja o que mais revela algo bom e algo de Deus para nós. São Lucas escreveu um evangelho, escreveu o Atos dos Apóstolos, que é o primeiro livro depois dos evangelhos, e não encontrou pessoalmente com Jesus. Foi só o testemunho de quem tinha visto Jesus, fez ele amar tanto Jesus. Talvez você fale assim, se eu tivesse naquele tempo, se eu fosse um dos 12, eu talvez daria conta. Mas eu estou em outro momento, eu não encontrei com Jesus pessoalmente, então eu não dou conta. Eu digo para você, São Lucas, além de ser santo, foi evangelista. Só 4 homens foram evangelistas. Ele foi um deles. Pelo anúncio e o testemunho de alguém. O anúncio e o testemunho de alguém pode inflamar a sua vida. Pode mudar a sua vida. Se você abrir o coração. Olhemos para São Lucas. Ele foi transformado pelo testemunho dos apóstolos. Nós vamos para um breve intervalo e a gente já volta. Não saia daí. inflamas o meu coração, se tu somente és a minha razão de viver e amar. Em tuas mãos minha vida está, teu coração é onde eu quero
morar e unir-me em amor, como um fogo abrasador, inflama, faz subir suas centelhas de amor e chamas do teu coração aberto, meu Senhor, inflama, faz subir suas centelhas de amor e chamas do teu coração aberto, meu Senhor. Seja adorado para sempre, Senhor. Quero te amar como amado eu sou. Em louvor me darei. Tua vontade a minha, uma só. Teu coração e o meu sejam só. Movimento de amor, como um fogo abrasador, inflama, faz subir suas centelhas de amor e chamas do teu coração aberto, meu Senhor. São Lucas, nós partilhávamos no início. Quero só fazer duas correções, que na hora eu me confundi. Primeiro que ele foi mártir, sim. Eu disse que ele morreu com 84 anos, mas morreu martirizado. Segundo São Jerônimo. São Jerônimo traduziu um documento contando sobre o martírio de Lucas. Ele que, depois da morte de São Paulo, ele foi para o sul da Europa, Itália, aquela região toda ali, anunciar Jesus, formou apóstolos, criou vários trabalhos e projetos, e pessoas se converteram ali pelo anúncio de São Lucas. E também ele que nasceu na Síria. Eu falei no Egito, mas foi na Síria que São Lucas nasceu, em Antioquia. Ele era sírio. E foi lá que ele se converteu e encontrou Jesus. Não detalhes, porque às vezes eu vou falando muita coisa e a cabeça confunde, muita informação. Mas só para que você entenda assim, melhor um pouco de quem foi esse santo e por que temos que valorizar os santos. Talvez um pode dizer assim, não, mas você leu um evangelho, você dedicou uma palavra viva inteira para falar da vida de um santo. Claro, a vida de uma pessoa fala muito mais do que qualquer ensinamento que ela deixar ou que ela escrever. A vida fala muito mais. A vida dos santos falam de Jesus muito mais do que qualquer pregação que a gente possa fazer. Eu posso ficar aqui pregando, falando. Mas se eu trago a vida de alguém, de alguém que amou Jesus profundamente, de alguém que foi capaz de dar a vida por Jesus, isso fala muito mais do que qualquer outra palavra que eu possa trazer para você. Então hoje, meu irmão, deixa que a presença de Deus, através do testemunho de São Lucas, entre na sua casa, entre na sua vida. Você que talvez está desanimado, você que talvez está afastado da igreja, está precisando voltar para a igreja, você que está aí passando por perrengues e problemas grandes e tem se esquecido de rezar, tem achado que Deus não vai te ajudar. Olha para a vida desse santo hoje e entenda que tudo isso que você está vivendo e tudo mais que você vai viver ainda só tem sentido se for com Deus. E só Deus pode mudar a sua vida. Assim como mudou a vida de São Lucas, um homem que poderia ter sido milionário, rico. Naquele tempo os médicos eram extremamente valorizados. Ele poderia ter feito muitas coisas boas para ele,
Ele podia estar preocupado com a vida dele. Mas Deus mudou tanto a vida de São Lucas que ele abriu mão de tudo para ser de Jesus. Portanto, se a sua vida hoje precisa de sentido, se a sua vida hoje precisa de encontrar um rumo, um lugar, se você está sem chão, sem noção de onde você tem que ir, volte-se para Jesus. Volte para Jesus pela intercessão de São Lucas, que ele possa interceder por você hoje, para que sua vida tome de novo o caminho pelo qual ela deve seguir. E olha, viemos de Deus e um dia voltaremos para Ele. Nesse percurso entre de onde a gente veio e para onde a gente vai, se nós não estivermos com Deus, nós vamos nos perder. Nós vamos nos perder. Portanto, hoje Deus quer te resgatar com a história desse santo. Um homem, assim como eu e você, que tinha lá seus defeitos, suas dores, seus pecados, seus conflitos, seus sonhos, mas que deixou o testemunho de outros homens transformar a vida dele. E através desse testemunho, ele encontrou o sentido de viver. Que hoje o testemunho de São Lucas também chegue até a sua casa, chegue até você, mostrando para você que só Jesus pode realizar plenamente o coração e a vida de um homem. Que esse testemunho chegue até você, para que, como São Lucas foi inflamado pelo esse testemunho de outros, o seu coração também possa se inflamar de Deus, se encher de Deus, com o testemunho desse santo. Saiba de uma coisa, meu irmão. Deus quer transformar a sua vida. Deus sonha em te pegar nos braços, te acolher, te trazer para junto dele e mudar toda a sua história. Agora cabe a você também querer que ele faça isso e deixar ele fazer. Se você deixar e quiser, tudo vai acontecer. Portanto, abra o seu coração hoje para o Senhor. Abra o seu coração para esse Deus. E quero rezar com você. Quero pedir a Deus interceder por você hoje, para que o Senhor possa cuidar de nós. Pare um pouquinho o que você está fazendo, se possível. Feche os seus olhos. Claro, se possível. E eu quero pedir, Senhor, pelos méritos, pela intercessão de São Lucas Evangelista, desse homem, Senhor, que teve a coragem de deixar tudo para te seguir, para ser seu discípulo, seu apóstolo. Pela intercessão desse, eu entrego cada uma que acompanha esse programa agora. Seus sonhos, seus projetos, seus medos, suas dores, suas alegrias. Mas acima de tudo, Senhor, o seu coração, o coração de cada uma que reza comigo agora. E te peço, Senhor, pela intercessão de São Lucas, vem inflamar esses corações. Entra, Jesus, agora nas casas, nos ambientes que eles estão, e principalmente na alma e no coração deles. Toma posse, Senhor, desses lugares, dessas pessoas, para que elas estejam inteiramente entregues, rendidas a Ti, Senhor. É isso que te peço, Deus, que a Tua presença que ultrapassa nosso entendimento, Tua presença que é muito maior do que nós, possa invadir-nos. E toca, Senhor, em tudo e em todos. Toca, Senhor. Como um fogo abrasador, inflama, faz subir suas centelhas de amor e chamas no teu coração aberto, meu Senhor. Inflama, faz subir suas centelhas de amor e chamas no teu coração aberto, meu Senhor. Amém. Que o Senhor possa te inflamar e conduzir a sua vida. Foi uma alegria mais uma vez estar com você. Eu volto terça-feira que vem, se Deus quiser. Não deixe de acessar o nosso site, de mandar mensagem para nós, no nosso WhatsApp 379-8803-6002, 379-8803-6002, ou no nosso site mariadenazaré.com.
Deus abençoe, um grande abraço. Terça-feira eu estou de volta, se Deus quiser. Se tu inflamas o meu coração, se tu somente és a minha razão de viver e amar, em tuas mãos minha vida está. Teu coração é onde eu quero morar e unir minha amor como um fogo abrasador, inflama, faz subir suas centelhas de amor e chamas do teu coração aberto. Fé, amor e perseverança, tudo que eu vivi. E a gente via que assim, que só o grupo não supria aquilo que era o trabalho que a gente fazia, que tinha que ter algo mais, né? O dia que o Eduardo falou da missão e falou que a metodologia deles é gerar vida, aí eu pensei, não, aqui tá funcionando direitinho. E pra pessoa ajudar, né, tem que ter amor, né, e humildade. A partir do momento que eu percebo que eu sou limitado, que eu não dou conta, e que não existe ninguém que consegue nada sozinho, né? Pode conseguir várias coisas, mas tudo ninguém consegue sozinho. Eu percebo que eu preciso ajudar. Eu acho que a vontade de ajudar nasce dessa essência que tem que estar no coração das pessoas. Assim, né? Eu não consigo. Então eu tenho que partilhar, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer pelo outro, porque eu também vou precisar que faça por outro. Eu mesmo já olhei para vários meninos aqui e pensei, isso aí não tem como, porque o nosso humano, mas para Deus nada é impossível. Eles precisam de carinho, amor e alguém que cuide deles, mais nada. A criança e o idoso, ela sensibiliza. O adolescente ou o dependente químico, já existe aquela rejeição. Porque o que a gente dá é muito pouco, a gente recebe muito mais deles do que a gente dá. Você sente falta de alguma coisa a mais na sua vida. Ajudar faz bem, faz muito bem pra gente. Fala galerinha! O programa Agenda de Deus hoje está na palavra Colossenses 3, versículo 1 e 2, que vai dizer assim: se ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra. E aí eu te pergunto, meu querido, você tem cuidado das coisas de Deus, das coisas que Deus tem te confiado, da sua família, dos seus? Porque para cuidar, para buscar as coisas de Deus, essas duas coisas que Deus está pedindo para nós, buscar as coisas do alto e cuidar das coisas do alto, muitas vezes é preciso renunciar, é preciso deixar um pouco as coisas da terra, apagar as luzes das cidades para que a luz de Deus possa iluminar. Por isso, busque o alto, busque a Deus, busque a Jesus Cristo na sua palavra, porque essa é a agenda de Deus para nós hoje.